falou: eu vou sacudir a figueira, a árvore que não dá fruto, eu a corto e a tiro. Eu falei: meu Deus. Ele falou: mas tem árvore que quando o fruto já está bom, eu colho. Fala para minha igreja que por esses tempos eu vou passar a fazer uma colheita. Glória a Deus, aleluia. E isso, infelizmente, alcançou a igreja. É Deus. Então a hora de pedir perdão é agora. Aleluia. A hora de perdoar é agora. Verdade, Pai. Glória a Deus. Porque o Senhor está passando na seara. Aleluia. E os frutos que tiverem bons preparados, Ele vai recolher Aleluia, para Jesus. eles. Glória a Deus. Aleluia. Santo Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Por que Ele recolhe? Para que nós que estamos aqui, as varas que estão na videira, Ele limpa para dar mais frutos ainda. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Pastora Rose, com muito temor e temor, eu vou te falar. O Senhor está comigo hoje. Você vai ter umas perdas, mas não preocupe. Porque o crescimento será bem maior daquilo que você perdeu. Aleluia. As ovelhas se perderam pelo caminho. Glória a Deus. Mas o Senhor manda dizer que bem maior será a Aleluia. colheita que Glória a você Deus. vai ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. A profecia que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? A Bíblia vai dizer que o profeta Abacuque estava vivendo dos cenários mais difíceis da história de Judá. Porque o povo de Judá estava um povo totalmente afastado de Deus. Uma depravação total. Uma longevidade de Deus total. Um povo sem compromisso nenhum com as coisas do eterno. E o pior não era só o povo da terra, os governantes estavam assim. Você leu comigo aqui no capítulo 1 que o Abacuque diz: até quando eu gritarei, Senhor, e tu não me escutarás? Até quando eu direi violência e o Senhor não responde? Aí ele vai dizer: é por isso que a lei se afrouxa. É por isso que a sentença nunca sai. E quando sai, vai sair distorcida. Quando sai a sentença, ela não sai uma sentença justa. Por quê? O juiz está corrompido. O advogado está corrompido. Todos na época estavam corrompidos. E o pior, quem deveria colocar juízo de paz, trazer justiça, que eram os sacerdotes da época, também estavam corrompidos. O único reduto que o povo tinha de ter alguma esperança, como se fosse aqui, trazendo para o dia de hoje, era a igreja. Era um líder espiritual. Era alguém que tinha uma referência. Mas o povo olhava para os governantes da época e não via esperança. Estavam se corrompendo, estavam se corrompidos. Quando eles olhavam para o cenário de igreja, quando eles olhavam para ajudar, também estava corrompido. O profeta estava nos cenários mais difíceis da sua história. Cenário econômico muito difícil. Cenário espiritual acabado. Sacerdotes corrompidos, profetas corrompidos. E quando ele olha para o cenário político, totalmente corrompido. Ele profeta, ele fica num desespero terrível e tremendo. Ele vai dizer assim: agora, o que será dessa nação?
e agora o que eu hei de fazer? Aí o profeta resolve falar com Deus. Quando ele vai ouvir Deus, ele escuta uma das coisas mais terríveis para o seu coração. Por quê, né? Porque quando a gente está vivendo um momento de angústia, de dor e desespero, o que mais a gente quer é uma palavra de refrigério. É uma palavra de alento para o nosso coração. A gente não quer mais uma palavra de derrota. A gente não quer mais uma palavra de destruição, porque isso nós já estamos vivendo. Mas o profeta, quando ele vai ouvir Deus, as notícias não são boas. As notícias não são agradáveis. Porque quando ele volta de ouvir Deus, ele vai dizer assim: olha, está tudo ruim, está tudo destruído, tudo acabando, mas eu tenho um recado de Deus aqui. E na hora que as pessoas acham que o profeta vai dar um recado para levantar, dizendo que Deus ia fazer algo por eles, ele volta com o cenário dizendo: olha, Deus falou que o que está ruim vai piorar. Como assim, Abacuque? Deus falou que ele está suscitando os babilônios contra nós. Ele está suscitando os caldeus, você leu comigo. Nação perversa, nação vigorosa, é os babilônios, e eles vão vir e eles vão tomar a terra. Olha só o desespero, o caos que ficou a terra, o caos que ficou o cenário aqui de Judá. Mas Abacuque, embora ele parou para ouvir a voz de Deus, ele entendeu uma coisa: embora Deus iria usar um povo ímpio para castigar o teu povo, embora Deus ia usar uma nação ímpia, uma nação terrível, para castigar o teu povo, ele vai entender que tudo está nas mãos de Deus. Aleluia. Que Deus não perdeu o controle de nada. Abacuque, quando ele parou para ouvir a voz de Deus, num cenário terrível, num caos de que ia piorar, no que Deus tinha falado com ele, que os babilônios iam invadir e iam fazer Judá de escravo. Embora ele escutou tudo isso, ele parou para ouvir e entender que o controle de toda a situação ainda está na mão de Deus. Esse cenário político está nas mãos de Deus. A economia não está na mão do Paulo Guedes, não está na mão do Henrique Meirelles, não. A economia continua na mão de Deus. Ageu 2:8, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. A economia está na mão de Deus. Aleluia. A política está na mão de Deus. O cenário está na mão de Deus. Tua família está na mão de Deus. Você veio aqui para ouvir que você está guardado por Deus. Aleluia. Glórias ao Eterno. Aleluia. Embora o cenário difícil, ele ouviu que tudo está na mão. Quando você fala assim comigo, quando tudo parece perdido, com Deus não está perdido. Não está perdido. Aleluia. Aleluia! Deus, Tem uma lista naquele tempo que existe o cenário, dizia, para ajudar não tem mais jeito. Para ajudar, acaba. Esquece. Não tem saída. Não tem solução. Qualquer analista ia avaliar o cenário político da época, o cenário espiritual, ia falar, não tem mais jeito. Mas Deus sempre tem uma saída para a sua vida. Deus sempre tem uma saída. Por mais que a circunstância pareça difícil para você, Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele é Deus sobre todo o cenário da sua história. Ele está por trás desse cenário. Deus é especialista em pegar quem está no vale e colocar no topo. Deus é especialista para pegar aquele que está humilhado e fazer exaltado. Deus é especialista para pegar aquele que está no deserto e colocar ele no manancial de águas vivas. Deus é poderoso
para fazer derrotas em gloriosas vitórias. Quem vê essa noite, que Deus vai transformar esse cenário da tua vida em bênção. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio, Santo és. Deus tem uma saída. É verdade, Pai. Eu creio. Quando nós não temos mais saída, e quando nós não temos mais recursos, os recursos de Deus não acabaram. Eles são inesgotáveis. Glória a Deus. Agora quer uma palavra? Crise. Em tempos de crise é onde surgem as melhores oportunidades. Nesse cenário que estamos vivendo, talvez é o cenário que Deus preparou para alguém aqui para lhe dar uma das maiores oportunidades da tua vida. O cenário que estamos vivendo agora, falando em termos de Brasil, quer ver a oportunidade? Que a pessoa correr dos pés do Senhor Jesus. Está todo mundo em desespero, sim ou não? Quem está acompanhando aí nas redes sociais, vê que muita coisa ainda está para acontecer. E fica aquele clima de angústia, de inquietação, de dúvida. O que será amanhã? E a gente vê que após a Covid-19, o índice de pessoas com síndrome do pânico e ansiedade cresceu muito. Para essas doenças psicossomáticas acontecerem, é necessário que o estado da pessoa saia do seu natural. Ou seja, tudo aquilo que está me incomodando, está me angustiando, te entristecendo, vai causar alguns desconfortos na sua saúde. E algumas pessoas começam a entrar em crise, em desespero, e não saber que direção tomar, para onde ir. É onde a igreja entra, é onde você entra, e é onde Deus prepara um cenário para dizer: esse tempo de crise que essa pessoa está vivendo, eu preparei para você entrar lá naquele lugar. Deus, Glória a Deus. Então, crise é tempo de oportunidade. Fala assim comigo: crise é tempo de oportunidade. De oportunidade. Porque a situação, o medo, o desespero, era o que estava afligindo Abacuque. Só que aí ele viu uma oportunidade. Do quê? De subir na torre de vigia e falar com Deus. Porque eu não acho que eu já disse isso aqui, se eu não disse eu vou falar. Eu lembro que eu dava um ponto de pregação, como eu prego mais vezes lá, que eu geralmente ensino um pouco. Eu geralmente sempre estou ensinando alguma coisa. E mais bate isso daqui, o beabá. Que a função do profeta era ouvir Deus e falar com o povo. E a função do sacerdote era ouvir o povo e falar com Deus. Só que o profeta da época, Abacuque, ele está ali num cenário, como eu disse, que o sacerdote está corrompido. Então o sacerdote não tinha mais autoridade nenhuma de ouvir ninguém. Ele tem que fazer duas funções. Então ele faz a função de sacerdote e a função dele de profeta. Aí ele sobe até a torre de vigia. Quando ele sobe até a torre de vigia, ele ouve Deus. E quando ele ouve Deus, o coração dele, que era de medo, desespero e angústia, já não é mais, já mudou. Por quê? Porque quando ele ouve Deus, ele vê a glória de Deus invadindo sobre a vida dele, e a glória de Deus que estava por vir para invadir aquela nação. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: antes do desespero, do medo, da angústia, sobe na torre de vigia para ouvir a voz de Deus.
E quer um recado? Não desce de lá enquanto você não ouvir. Oh, maravilha, Deus. Deus está te convidando nessa noite, dizendo: ei, se aproxime mais de mim. Sobe até a torre de vigia, porque lá eu tenho resposta que está angustiando teu coração e a tua alma. A resposta que você precisa está na torre de vigia. Aleluia, glória a Deus. Sobe na torre de vigia. Ele subiu até a torre de vigia. Quando ele subiu, o desespero não é mais desespero, ele já desce com alegria. Você entrou aqui desesperado, mas vou voltar com alegria para a tua casa. Você entrou aqui com medo de alguma situação, mas Deus vai tirar esse medo, Ele vai arrancar esse medo, Ele vai tirar essa angústia, essa opressão, porque você entrou aqui na corrida. Glória a Deus. Ele falou: olha, agora como faz? Por quê? Eu ouvi Deus. E o que Ele falou? Ele não falou, Ele apenas mostrou a sua glória. Aleluia. Nessa noite você vai ver a glória de Deus. Te prepare, que por esses dias Deus vai manifestar uma glória tremenda sobre a tua vida, sua casa, sua família. Deus vai manifestar uma glória tremenda sobre você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele viu a glória de Deus. E quando a gente vê a glória de Deus, é impossível ser a mesma pessoa. Quando a gente vê a glória de Deus, é impossível ficar de pé. Moisés viu a glória de Deus no meio da sarça ardente. Isaías, ele viu a glória de Deus quando ele olhou para o céu. A Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e os anjos voavam sobre ele. Com duas asas eles cobriam o rosto, e com duas asas eles cobriam os pés, e com duas asas eles voavam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você vai ver a glória de Deus. João 11:40, se crer, verás a glória de Deus. Assim como Abacuque viu, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia. O profeta, ele ouve a voz de Deus. Quando ele escuta a voz de Deus, ele sai mais calmo, sai mais tranquilo. E a voz de Deus nos coloca confiança e esperança. Passa-se o capítulo 2 e chega no 3 que nós lemos. Aí ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua Aleluia. Sabe o que é o desespero hoje em dia de muita gente, até mesmo dentro da igreja? Sabe o que está porque essa inquietação muitas vezes? Sabe por que essas crises de ansiedade muitas vezes? É porque nós não estamos parando para ouvir a palavra. Deus da glória. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. No mesmo Salmo 119, no versículo 11, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá no livro de Provérbios vai dizer que a palavra de Deus ela é pura e escudo para todos aqueles que nele creem. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele disse: olha, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isaías 55:11 vai dizer que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz
Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Quer mudança? Põe palavra. Quer restauração? Põe palavra. Quer crescimento? Põe palavra. Quer avivamento? Põe palavra. Quer mudança? Põe palavra. Quer exaltação? Põe palavra. Quer vitória? Põe palavra. Quer libertação? Põe palavra. Quer que Deus te honre? Põe palavra. Quer ser curado? Pela palavra. É a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que edifica, que vivifica, que restaura, que levanta, que abate. É a palavra de Deus. É a palavra. Põe palavra, pastora. Põe palavra, pastor. Põe palavra. Põe palavra no altar. Aleluia. Põe palavra. Glória a Deus. Senhor, eu ouvi a tua palavra e entendi. Provérbios capítulo 1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o profeta ouve a palavra, ele teme. Ele falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra. E agora? Eu não posso ficar tranquilo. Ele fala: beleza. Aí ele vai falar: Senhor, aviva a tua obra, porque a obra é dele. A obra é dele. Ele só nos confiou para nós fazermos, mas a obra é dele. E se a obra é dele, quem aviva é ele. Glória a Deus. Avivamento não vem de homem. Avivamento vem dele. Avivamento não vem de pessoas. Não. Avivamento vem dele. Eu escuto: eu vou lá que o homem está, quando ele põe a mão. Não. Avivamento vem dele. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa, e todos que ouviram foram repartidas como língua de fogo, e foram cheios do Espírito Santo. Porque o avivamento vem dele. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a igreja de Cachoeirinha. Senhor, aviva o povo que está aqui. Senhor, desça uma unção tremenda neste lugar. Que quem está lá do lado da rua venha ser curado. Quem já passou lá do lado da rua venha ser liberto. Venha avivamento alcançar o vizinho da direita, o da esquerda, o da frente, o de trás. Aviva esta obra, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos, a frase conhecida: quem aviva é ele. Quem faz a obra conhecida é ele. Quando você vê uma igreja crescendo e prosperando, cheio de membros, abarrotado, não olhe para o homem, mas olhe para o Deus que está agindo na vida daquele homem. Ele pediu um avivamento. Por quê? Vou terminar agora. Porque para a obra crescer precisa de avivamento. Avivamento não é ajuntamento de pessoas. Te engana. E tem igrejas que se enganam e acham que a igreja está lotada para avivar. Nem sempre. Muitas igrejas estão inchando, não está crescendo, está inchando.
Não é ajuntamento de pessoas. Avivamento, eu vou resumir, é arrependimento. O que é arrependimento? Se a pessoa adultera, ela não adultera mais. Se ela se prostitui, não se prostitui mais. Se ela fuma, ela não fuma mais. Se ela bebe, ela não bebe mais. Se ela fornica, não fornica mais. Se ela mente, não mente mais. Se ela furtava, não furta mais. Se ela cometia algum pecado que eu não falei aqui, não comete mais. Isso é avivamento. Avivamento é quando a pessoa está no erro e ela sai daquele erro. Isso é avivamento. O que é avivamento então? É conversão de alma. Aleluia. Quando a igreja está pregando a palavra viva, que está mudando vida, a pessoa está saindo daquele erro e está se convertendo, aí você pode falar, aquela igreja está tendo um avivamento do Senhor. Por quê? Porque está tendo arrependimento. Avivamento é arrependimento. E sem arrependimento, não tem avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Encerra assim. O avivamento, quem é o autor? É Deus. Homem na Bíblia. Quem derrama é Deus. Quem traz é Deus. O que Deus precisa? De coração e Deus. Isso é. Glória a Deus. A última frase de Facebook. Não vamos ficar vivendo só de livramento. Nós vamos viver de avivamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que, André? Eu sou espírito. Eu gostei. A igreja não vai ficar vivendo só de livramento. A igreja vai viver de arrependimento e de avivamento. Por quê, André? Porque livramento Deus já nos deu. Você está vivo ainda. Você passou por um Covid aí, que morreu milhares de pessoas. E Deus permitiu que você está vivo. Então o livramento Deus já te deu. Agora é hora de você avivar a obra dele. Agora é hora de você ir para cima. Agora é hora de você buscar. Agora é hora de você avivar para sair pregando e ver arrependimento e trazer pessoas para o reino de Deus. Glória a Que Deus. a vida do Senhor está próxima. Amém?